Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dessa série Show Enxaqueca. Aqui você vai conhecer tudo, saber de tudo sobre a sua jornada, sobre o seu caminho para você vencer a enxaqueca, como eu venci, como ela venceu. Olha que máximo isso. Hoje, o episódio de hoje a gente vai falar com a Vanessa Sampaio. Conheço Vanessa desde 2016, ela vai contar a história dela aqui. Tinha enxaqueca e ela tem uma história muito bonita, muito inspiradora nessa luta aí, nessa jornada para se livrar dessa doença crônica que faz a gente sofrer tanto. Então vamos lá. Vanessa, tudo bem com você? Tudo bem, Dani. Então vamos lá. Eu quero que você se conecte agora com o seu passado. Você lembre como é que começou as tuas crises, em que época que foi, se era criança, adolescente? Eu tinha 14 anos. 14 anos, logo depois que minha primeira menstruação chegou, eu comecei a ter enxaqueca. E tudo onde eu procurava é porque era o pré-menstrual, era por causa da menstruação, mas eu tinha enxaqueca. Tomava remédio regularmente, mas não era nada absurdo. Com o passar do tempo, isso foi se tornando pior. E eu fui chegando num estágio de dor diária, né? Mas assim, nessa época você chegou a buscar médico? Fui em muitos médicos. Na época eu nunca procurei um neurologista. Eu procurava médicos, principalmente que a informação que eu tinha era que era problema hormonal. Eu ia em busca de um tratamento para a minha tensão pré-menstrual, que eu achava que era onde era o pé do baralho, né? Mas nada adiantava, porque eu tinha dor antes, durante, depois da menstruação e comecei a ter fora desse período. Então não podia ser somente disso, né? Mas eu procurava e não tinha resposta. E nessa época você tomava remédio? Como é que você se virava? Aí eu tomava esses analgésicos, né? Sempre muito analgésico. Às vezes eu tomava 2, 3, 4 por dia. E isso foi aumentando, a dosagem aumentando a cada vez que passava o tempo, porque ia piorando as dores com o tempo. O que você sentia, assim? Quais eram os seus medos, assim, naquela época em relação à enxaqueca, assim? O que era difícil? Eu acreditava que eu ia ter que ter uma vida para sempre daquele jeito, porque meu pai era portador de enxaqueca. Ele tinha seu pai tinha enxaqueca. E ele dizia para mim: minha filha, isso não tem jeito. Então, a gente tem que viver com isso, minha filha. Se tiver dor, olha, dor muito forte, a gente vai para o quarto escuro, coloca um álcool na cabeça. Se de todo não der, a gente tem que ir para o hospital tomar um remédio. Então, era isso que eu tinha. Enxaqueca não tem cura e não tem jeito. Porque não tem cura, ok, mas não tem jeito, eu convivi com aquilo durante muito tempo na minha vida. Então, o fato do teu pai ter tido meio que brecou aí a tua busca por uma solução. Eu acreditava que eu estava fadada a ter aquela vida assim. Tipo, condenada, né? Veio um carimbo lá. Vanessa tem enxaqueca, esquece. E aí você ia nos médicos, porque isso prejudicava lá. Você tinha as dores mais fortes, eram mais fortes na menstruação? Eram mais fortes na menstruação. Depois eu não consigo mais discernir onde era que eu tinha dor forte, porque eu sempre tinha dor forte. E aí, quando começava a dor, o desespero já batia, a gente já tomava remédio, às vezes não passava com a primeira dosagem, já vinha a segunda. E quando você procurava os médicos, o que eles falavam? Aí tem umas coisas, olha, você quer melhorar da enxaqueca? Então para de comer chocolate e fruta cítrica. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E não tem jeito, é remédio, tem que tomar um remédio. Aí cada um passava um remédio diferente, né? Até que eu engravidei. E eu disse, meu pai acabou precisando de um neurologista e eu cheguei nele e perguntei, eu tenho enxaqueca, o que é que eu posso fazer? Aí ele fez, não, isso tem jeito, vem até mim. E eu fui. E aí quando eu cheguei, ele me olhou, me passou os exames da cabeça e aí começou a me dar algumas dicas que mais ou menos se assemelham ao que a gente faz, mas no ponto de vista médico. Então ele dizia, você não pode tomar essa quantidade de analgésico, você tem que fazer um desmame desses analgésicos. E você vai tomar 2 remédios, um anticonvulsivante e um outro beta-bloqueador. Esses 2 remédios conjugados é que vão fazer você tratar a sua enxaqueca. Vão diminuir as crises e vão diminuir também as intensidades. Você precisa fazer exercício,
comer melhor e seguir a vida. E aí eu fiz o tratamento, foi quando eu tive alguma paz, porque durante um período isso funcionou. Isso foi pra mim. que ano? Isso foi 2010. 2010. Você já estava com quantos anos? 2010 eu estava com 35 anos. 35 e tomando medicação todo dia, dor diária. É uma caixa de remédio por dia. Às vezes passava de uma. Mas todo dia eu estava na farmácia. Eu me sentia aquela pessoa assim, sabe assim? É o meu ponto de encontro com qualquer pessoa, podia ser dentro de uma farmácia para comprar um remédio de dor de cabeça. O que você perdeu na sua vida por causa da dor, assim? Alguma festa, algum compromisso? Como foi essa fase de ter que trabalhar, de ter que estudar e ter enxaqueca crônica todo dia, ser dependente de remédios? A Dani, olha, é uma vida muito, muito limitada. Eu perdi bastante coisa em termos de compromissos em si, mas os compromissos que eu não perdi fisicamente falando, eu perdi emocionalmente. Eu não esqueço do dia do meu casamento. O dia do meu casamento é uma coisa assim que eu passei o dia anterior pensando se eu não ia ter dor. Eu comecei a tomar remédio para não ter dor, para casar, no dia anterior ao casamento. Eu tomava remédio para dizer, não posso ter dor, não posso ter dor. E, então, emocionalmente, eu deixava de curtir aquilo, porque o principal que eu sentia ali era medo e pavor, né? Você pensava muito nesse dia do casamento? Eu pensava. Eu pensava porque eu tinha pavor de ter dor, de chegar lá com dor. É horrível, né? Você fica completamente imprestável, o olho às vezes fica vermelho e você perde tudo que você estava fazendo, o sonho da festa, enfim, né? E eu tenho isso bem marcado em mim. Outra coisa que eu lembro eram os concursos públicos que eu fazia, os dias de prova. Os dias de prova, eu sabia que eu ia ficar nervosa e eu sabia que eu ia ter dor. Eu levava um lanche e uma cartela de remédio, e o lápis e a borracha. Todo concurso que eu ia fazer era assim. Então, é uma perda, né? Também não deixa de ser. Com certeza. É uma perda. Fora os encontros com os amigos, todo mundo feliz e alegre na praia, eu saía bem, daqui a pouco, os meninos que nasceram, meus filhos. Como é que, vamos lá, numa situação dessa aí, na praia, o que você fazia? Tomava remédio, Dani. Tomava remédio. Começava a dor, tomava remédio. Não passava dor, tomava remédio. Tinha vezes que passava, tinha vezes que não passava. Nessa hora que não passava, eu voltava para casa. Né? Mas as pessoas já me encontravam e perguntavam, você está bem hoje? Está com dor? Era assim. Todo mundo já sabe que a gente tem enxaqueca, né? Todo mundo já sabe. É complicado. E aí, vamos lá. Então, a gente chegou em 2010, quando você engravidou, você encontrou esse médico, ele falou de coisas que você poderia fazer, você começou a tomar os preventivos, e aí? E aí, eu tive um período de melhora, de começo, assim. Fiquei internada uma semana quando eu comecei o tratamento no hospital. Uma semana eu fiquei, porque eu não podia tomar remédio para dor, né? Os preventivos ainda não faziam efeito nenhum. Mas o seu filho já tinha nascido, né? Já. Ele falou para você procurar depois que seu filho nascesse. Foi depois que meu filho nasceu. Meu filho nasceu tá. em 2009, a gente já está em 2010. Ah, tá, entendi. E aí, eu tive um período de melhora quando o tratamento começou a fazer efeito. Só que depois era como se eu não estivesse tomando nada. Porque as dores, isso a gente já está falando em 2014, 2015, é a vida mais acentuada, assim, de afazeres, filhos que não dormem, enfim, trabalho. Mas o que você fez do que o médico pediu para você fazer? Tomar o remédio. Eu tomei os remédios preventivos. A alimentação, tudo bem, eu não posso tomar café, não posso comer chocolate. Eu procuro comer bem, eu como um pão integral, eu tomo um suco de frutas, não tomo refrigerante, né? Adoçante, porque açúcar eu não vou comer. Então toma adoçante. Então eu tomo adoçante. Gordura eu não como, né? Porque gordura faz mal, então eu não como. Então minha alimentação é mais light possível, é tranquila. Então, você estava achando que você estava fazendo o certo, né? Naquela época. E atividade física você fez? Fazia, mas era assim, um dia que eu queria, o outro eu não queria. Mas essa semana eu já malhei 2 dias, não precisa do terceiro.
Então, nessa semana eu já cumpri, porque eu me alimentei bem, né? E aí eu tomei os remédios, estou sem dor. E aí eu ia enganando as coisas, eu não tinha a noção real do que é, entendeu? E do que ia se tornar, né? No final. E aí, vamos lá, você foi levando até quando deu, as dores começaram a voltar. As dores Mesmo começaram tomando o preventivo certinho, as dores começaram a voltar. Isso já foi em 2016, eu acho, quando eu procurei você, né? Porque eu já estava tomando, eu tinha dor diária. Eu tomava 23 a 24 remédios por dia. Por mês. Por mês. E ainda assim, os episódios de dor muito forte, pronto-socorro para tomar remédio endovenoso e a qualidade de vida lá embaixo. Você ia muito para o pronto-socorro? Muito. Pelo menos umas 3 a 4 vezes por mês. Tem alguma história de pronto-socorro aí? O pronto-socorro, as pessoas já me conheciam, eu já sabia mais ou menos o horário de funcionamento do pronto-socorro, então se a dor começava assim, no início da tarde, e eu tomava o remédio e não passava, eu já dizia, não, vou correr para o pronto-socorro, porque daqui a pouco é troca de pontão, então é melhor chegar lá mais cedo, porque o pessoal está chegando logo e me libera mais cedo, enfim. E aí eu ia para o pronto-socorro. Tinha até esse raciocínio. Tinha um raciocínio. E ainda pensava assim, eu vou tomar, porque no início, no pronto-socorro, a primeira dosagem de medicação passava a dor, que eram os analgésicos todos que eles davam, né? Depois começou a não passar nessa primeira leva a dor. Então eu ia para a segunda. Na segunda, não me lembro se eles davam tramal, eu não sei o que eles davam, outro tipo de medicação, que também às vezes não estava mais passando, e eu entrava na terceira dose, que eram aqueles que deixam você grogue. Né? Aqueles remédios que, eu nem sei o nome dos remédios, mas são remédios que você não pode voltar para casa dirigindo. Inclusive a pergunta era essa, você está de carro? Estou. Então você tem que chamar alguém para vir te buscar, porque você não vai conseguir dirigir. A gente não dá, deve ser algum calmante. São os opioides, né? Ah, tá, sim. Os opioides. E aí meu marido ia me buscar com meus filhos, depois de um dia de trabalho, né? E eu estava no hospital, terminada, arriada, voltava, não sem dor, voltava com a cabeça completamente pesada, não com a dor que eu cheguei, óbvio, mas dopada. Eu voltava para casa dopada e no dia seguinte, com atestado médico de 2 dias, no outro dia eu não conseguia trabalhar. Passava o dia dormindo. Como você está no hospital, você chegava dirigindo? Às vezes eu ia do trabalho, dirigi, cansei de dizer, eu dizia, gente, não estou aguentando. Vai, Van, vai. É melhor você ir logo para ver se você consegue resolver. As pessoas já sabiam. Às vezes eu ia de carro, chegava lá, parava, mas tinha que vir alguém para buscar o carro. Você tinha uma compreensão no seu trabalho? Seu chefe não ficava bravo? Como funcionava isso? Durante o meu período todo de enxaqueca que eu me lembro trabalhando, eu tive um chefe que eu cheguei para ele e disse, quando eu comecei o tratamento, eu disse, eu vou começar um tratamento de enxaqueca. Eu não sei como é que vai ser. Ele olhou desconfiado, porque eu passei uma semana internada, né? E ele não conseguiu entender muito bem. Depois disso, o tratamento andou e eu fiquei uns 2, 3 anos um pouco mais em paz. E dessa última vez, eu tinha uma chefa muito bacana, com quem eu pude conversar. E ela, quando eu tinha dor, eu mandava uma mensagem para ela, avisava. Minhas colegas de trabalho também sabiam. E ela já sabia que eu podia ir. Então, foi um pouco mais tranquilo. Foi. E como sair do trabalho, pegar um carro, ir para o pronto-socorro, e aí o que vai acontecer? Teu marido vai te buscar com você já tinha o segundo nessa época? Já tinha o segundo. Já tinha o segundo. Segundo é de 2014. Você tá lá, conta um pouco disso, assim, porque é muito triste. É muito triste. É assim, a pessoa se sente sabe assim? Porque você perde, você anda, você fala, você ouve, mas você não assimila, você não consegue fazer nada. Porque a dor é como se fosse um sino dentro da cabeça. Você não aguenta. Eu lembro que meu marido, quando eu comecei o tratamento, ele me disse, eu não sabia que enxaqueca era isso. Eu não tinha ideia que era isso. E seus filhos, quando você tinha dor? Eram pequenos, né? E aí eu tentava explicar, mamãe está com dor de cabeça. E aí isso foi passando, mamãe está com dor de cabeça, mamãe está com dor de cabeça. Mãe, você está com dor de cabeça? Mãe, e hoje, como é que você acordou? Está com dor de cabeça? Mãe, vamos brincar, você consegue? Está com dor de cabeça? Sabe assim?
É aquela sensação de você ser uma pessoa doente. A gente se sente muito mal, né? Ai, muito mal. Muito mal. Tanto que dessa última vez que eu fiz o tratamento e que a coisa rolou de vez, deles eu tive o maior apoio de todos eles. Não, a gente não pode aqui, mamãe não consegue comer aqui. Mãe, tem alguma coisa para você aqui? Que lindos. Então vamos lá. Então 2016 você estava malzona, ia para o pronto-socorro direto. Como foi que você me conheceu? Numa crise. Numa crise. Numa crise. Eu acho que você apareceu assim para mim num grande sinal, vencendo a enxaqueca. Eu disse, gente, olha, eu acho que deve ser alguma coisa para mim, né? Aí eu entrei no site. A gente ri agora, né? Aí eu entrei, procurei você no site, vi os vídeos que tinham lá no site, Vencendo a Enxaqueca. E a gente começou um contato pelo número que tinha lá. E você me foi conversando comigo. Eu lembro que eu dei uma resistida no começo, porque eu fazia doce, né? Eu tinha um negócio de doce, fazia bolo para fora, apesar do trabalho que eu tinha, né? E eu estava ouvindo que eu não podia açúcar, que eu não podia isso, que eu não podia aquilo. Eu dizia, nossa, olha, não vai ser. E você dizia, se você não fizer, ninguém vai fazer. Porque eu me lembro que você estava com bastante dúvida, né? Começou a me questionar, olha, mas tem mesmo, né? O que parar? Alguma coisa assim você falou. Eu falei, olha, você que escolhe, né? Se você não fizer aquilo que precisa ser feito... E se você não fizer agora, mais tarde você vai precisar fazer. E aí eu, ouvindo aquilo tudo, engrenei no processo. E fiz um processo bom de 3 meses naquela época, né? Que era o programa que a gente tinha. Suei, fiz uma alimentação 100%, todos os desafios a gente cumpriu e terminei ótimo o programa para o que eu era, né? Então eu tinha 23 a 24 crises por mês e essa mesma quantidade de remédio. Eu terminei, tomando os remédios preventivos, eu terminei com metade dos remédios preventivos e 4 doses de remédio por mês. Terminei ótima. Para o que eu estava. 4 dias de dor. 4 dias de dor. 3 meses, né? E aí eu achei que eu estava boa. Né? Deixa eu falar uma coisa que é importante. Você não tinha só enxaqueca, você tinha... Fibromialgia. Tinha fibromialgia. Eu tomava remédio para fibromialgia. Procurei uma reumatologista que diagnosticou fibromialgia, muita dor no corpo e dificuldade de sono, essas coisas. E ela aí me passou um remédio para fibromialgia. E nessa época que a gente fez o tratamento, eu lembro que eu deixei de tomar o remédio, né? O tratamento em si, o contexto, o todo do tratamento fez eu melhorar da fibromialgia. Está associada à enxaqueca, né? Como a ansiedade, a depressão, a fibromialgia, elas são irmãzinhas, né? O mesmo desequilíbrio neuroquímico acaba fazendo manifestar doenças diferentes, né? Dependendo da tua predisposição genética. Então você melhorou também, né? Fazendo a mesma coisa, né? A causa é a mesma, fazendo a mesma coisa, você melhorei acaba das duas. Melhorando das duas. E aí acabou, né? Acabou. Eu achei que era o fim. Achou que era o fim, tô bonitona, descobri a saída. E aí que eu errei. O que começou a acontecer? Começou a acontecer que não, hoje eu posso um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Hoje eu não vou fazer exercício, porque não precisa. E a cabeça não virou a chave de vez, ela ficou com a chave meio virada, entende? Talvez porque eu achasse justamente isso, que era o fim, não era o começo, né? Mas é porque é para sempre. E eu nunca pensei que fosse para sempre. Você foi abrindo exceções? Como é que As foi? Exceções, você ia numa festa? Aí se tinha uma festa um dia que tinha um monte de coisa que eu não podia ali, mas é só um dia. A semana inteira eu dei conta do negócio, né? Então agora não tem necessidade, eu não tenho sentido dor, não preciso ficar também tão regrada assim, eu acho que não tem necessidade de ser tão regrada assim. Começa a se auto-sabotar, né? E o cafezinho... É um exagero. O cafezinho... Poxa, o café não é tão completamente proibido, não. O café dá pra gente botar uma coisa. E aí ia abrindo as exceções, né? E era uma coisa que não tinha açúcar, tinha adoçante, mas é melhor adoçante do que o açúcar. Pelo menos um pouquinho aqui, Então a gente foi fazendo assim e acabou que ela foi voltando. De 2016 até 2018 surgiu essa questão de eu ir embora para a China
e isso trouxe como se fosse muita ansiedade, né? E aí piorou ainda mais as crises de dor. Ela começou a vir de vez e veio bem mais forte, bem mais frequente do que quando a gente começou a primeira vez o tratamento. Entendeu? Exatamente aquilo que eu tinha falado, né? Porque se a gente não toma as ações, a doença vai ficando mais crônica. Não adianta. Você vai tomando cada vez mais remédio e quanto mais remédio, mais dor vem. Quanto mais dor, né, mais você se alimenta mal, porque você fica cansada, você fica desacreditada, você fala, já tô com dor mesmo, já que eu comi um negócio, não é assim que a gente pensa? Você come o resto do dia. Você fala, o famoso jaqui, né? Já que eu comi tal coisa, eu vou também comer outra coisa. Então já que eu almocei mal, eu vou jantar mal. Tô com dor mesmo, dane-se, vou tomar um remédio aqui, é mais ou menos assim que a gente vai. Mais ou menos assim. E aí você chegou na China em que ano? Eu cheguei na China em agosto de 2018. Você estava no seu peso? Não, eu não estava tão como eu fiquei depois, mas eu já tinha ganhado peso depois do tratamento. Porque de 2016 a 2018 eu eu fazia alguma coisa, minha alimentação não era mais o que era antigamente, tinha uma coisa saudável sim, mas não era como deveria ser, como é hoje em dia. Então eu ganhei um pouco de peso, mas não foi nada exorbitante. Exorbitante foi quando eu cheguei na China. Aí sim, que aí a porteira abriu e eu comia tudo que eu não podia e eu engordei no total 18 quilos. O que é comer tudo que você não pode? Diz aí, o que você encontrou lá na China? Olha, a comida da China, na rua, é uma comida para mim impraticável, porque é muito molho, muito condimento. Você chega no supermercado, são galões de óleo de tudo, de amendoim, de todo o resto de óleo que você achar, e muito condimento. Você encontra glutamato monossódico no saco, de várias marcas, sabe assim? E no Cantão, a comida cantonesa ainda leva açúcar, então ela é doce. É difícil de você comer na rua. Mas você chegou comendo tudo isso? Isso é comida chinesa, eu não aguentava comer. Então eu caí no fast food. Tá. Aí eu caí onde eu podia comer, no fast food. Então na rua era o que eu comia. Em casa, como eu já tinha comido no fast food, já tinha abandonado o barco, então eu disse, então beleza. Aí tive visita da minha mãe, visita da minha sogra, o pessoal chegou, todo mundo come tudo, todo mundo bebe tudo. Foi assim que você embalou. Você voltou a comer pão? Era fácil encontrar pão. Isso lá, pãozinho? É fácil. A gente não acha o pão do Brasil, mas acha todo tipo de pão. Pão doce, pão salgado, pão trançado, pão não sei o que, pão não sei o que mais, sabe assim? Starbucks, a torta e a direito por lá, então é café com leite, é croissant, é bolo, né? Sou louca por bolo, e eu sei que eu não posso comer. E doces, muitos doces, né? Café. E como é que foi a questão emocional aí? Como que é mudar para a China sem falar chinês, com marido, com 2 crianças, adaptação? Como é que ficou o teu emocional aí nessa brincadeira? Então, acho que meu emocional despencou, né? Eu tive força para tornar fácil para os meus filhos a adaptação na China. Mas para mim foi muito difícil, entendeu? Porque meu marido foi trabalhar, então, ele trabalhava aqui, trabalha lá. Meus meninos estudam aqui e estudam lá. Mas a minha vida mudou completamente. Eu tinha um trabalho aqui, eu tinha uma rotina aqui. Hoje hoje eu sou super feliz, eu encontrei outro caminho. Mas naquela época eu fiquei perdida. A minha única preocupação era que meus filhos se adaptassem. Porque a gente não entende nada do que fala, a gente não se comunica, né? E a língua é um entrave muito grande, porque você vai simplesmente atravessa a rua, mas se você se perde, você não consegue voltar, porque ninguém te ajuda. Eles não falam inglês, entendeu? Então, isso causava um certo pânico. Quando eu ia pegar ônibus pela primeira vez, no dia anterior eu ia no ponto de ônibus, para ver onde era o ônibus, para ver que ônibus era aquele, levava para que lugar. Se eu me perdesse, onde era que eu ia sair.
E aí anotava os endereços todos, os telefones das pessoas, se tivesse. Então, assim, sempre muita tensão no ar. E aí a enxaqueca voltou que voltou, né? Nossa, ela voltou, ela simplesmente parou. Ela parou, eu tive em hospital lá. Isso que eu ia perguntar, você foi médico lá, é diferente? Procurei um neurologista, O neurologista que tinha lá era um neurologista chinês, então o meu contato com ele era via tradutora. A gente falava em inglês, que a gente já tem uma perda, e já tinha a segunda perda quando ela passava para ele, né? Então, eu disse a ele o que eu tomava, ele disse que os remédios que eu tomava, veja, 10, 11 anos tomando os preventivos, ele disse que não eram os que ele passava, não. Então, que a gente precisava mudar de remédio, que ele ia me dar um remédio para labirintite, uma coisa dessa, que era o carro-chefe dele lá no tratamento. Mas que eu tinha que fazer uns exames da cabeça, e aí me botou um monte de exame novamente para fazer. E depois ele me disse que eu tinha um cisto na cabeça, né? Aí eu peguei o resultado, mandei para o neurologista que me tratava aqui. Ele disse, olha, Vanessa, fique tranquila, esse cisto todo mundo tem, sabe? Não há necessidade nenhuma de você se preocupar e vá em frente. Agora, o remédio que ele quer te passar, a gente não sabe, só você tomando para ver. Eu, se fosse você, não tomaria, não entra nessa, porque você está aí, se tem algum problema, você pelo menos com os 2 que você já toma, você já sabe para onde é que você anda. Aí eu não quis trocar de remédio e não voltei mais no médico. Foi aí que eu procurei você de novo. O que passou na tua cabeça? Como é que foi? Eu tenho muita curiosidade de saber isso. Você tinha feito o tratamento lá em 2016, melhorou, começou a fazer tudo errado de novo. O que vem no teu coração ali para falar, puxa vida, vou ligar para ela de novo? O que veio no meu coração ali está a minha saída, que eu não peguei da primeira vez. Eu deixei o burro passar, a oportunidade veio, eu segurei, mas eu achei que não precisasse segurar tanto, e simplesmente o burro foi embora, mas era ali que estava, porque dali foi um tratamento de 3 meses, onde eu tive efetividade, entendeu? E eu estava fazendo um tratamento de 10 anos, e eu continuando do mesmo jeito, cada vez pior. Né? Então, assim, naquela hora... Foi a única vez que você teve resultado na vida, né? Naquela hora, eu tive novamente esperança. Eu tenho esse negócio comigo. Eu errei, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar no tempo? Eu errei, eu vou buscar de novo, é lá que tá, né? Então, eu tô na China? Tô, mas ela não vem aqui para me atender, ela vai me atender online, a gente vai falar o WhatsApp, então não é possível, né? A gente vai se virar confuso. Chegamos a conversar uma vez, antes de fazer o tratamento, ainda fiquei com aquilo na cabeça, será que eu vou conseguir? Porque eu estou tão longe, né? Eu não sei o que é que tem aqui para mim, porque se fosse no Brasil, eu achava tudo, mas aqui eu não sei se eu vou achar tudo. Então, eu não vou fazer isso agora não, deixa eu ver se melhora. E ainda levamos mais uns 6 meses, até que a gente... Até que você chegou e falou, não, agora vai. Isso foi na metade do ano passado, né? Julho de 2019, foi isso? Ou Maio. Junho. Maio, junho de 2019. E aí? Quando mamãe voltou, mamãe veio embora pro Brasil e eu fiquei lá, enorme de gorda, cheia de dor, né? Sem saber para onde. Porque a vida passa, né? As pessoas vão embora... E você tá lá com a tua realidade que você precisa encarar. Sabe a realidade qual era? O marido viajava e eu ficava com os 2 filhos. Com dor. Apavorada de tomar um remédio para dor e a dor não ia embora. E eu tô na China, vou ter que pegar um Didi, que lá chama Didi, não é Uber. Tem que pegar um Didi pro hospital. Chegando lá no hospital, o que eu vou fazer? Quem é que vai ficar com esses meninos? E eles lá não dão endovenoso para crise de enxaqueca. Quando eu tive, eles me deram um monte de remédio. E na saída me deram um bolo, um suco de frutas, porque eu estava com fome. Caramba. E aí a gente começou o trabalho, como que foi, né? Quais as coisas que você tinha facilidade aqui, que chegou lá, que você teve que adaptar? Como é que foi essa adaptação? Carne. Foi a carne de boi, assim, o primeiro grande entrave. Eu precisava comer carne, a carne que eu mais adoro é carne de boi, mas lá eu não tenho acesso que eu tenho aqui. O que acontece lá? Não tem carne de boi? Como não é? Não tem açougue, assim, de boi. Tem açougue de porco.
que você tem todas as partes do porco e tem galinha, né? Muita galinha, de todas as cores tem galinha. E com todas as partes também. Mas o boi, a carne de boi... Então, hoje eu consigo carne de boi, a gente recebe ela congelada. Não é aquela, que linda, que boa aquela carne, mas é uma carne que dá para passar. E não são todos os cortes que a gente tem, né? A gente consegue poucos cortes. Mas foi o que eu consegui. E aí você começou o programa, mudando tudo. Foi, Dani. Foi, Dani. Eu comecei o programa e aí eu errei de novo, porque eu disse assim, não, isso eu já sei. Eu fiz o programa passado. Tem coisas que eu já sei. Então, eu não preciso ir tão profundo nisso, assistir. E aí a gente conversou, você diz assim, mudou muita coisa, você tem que retomar, entende? As coisas... Você não queria assistir as aulas de novo. Isso, Você falou, já fiz, já sei como funciona, só quero seu acompanhamento. Gente, foi um programa tão diferente, foi um programa tão mais profundo, foi um programa que virou a minha chave. Porque o que acontece? Cada turma eu vou... Não cada turma, mas aos poucos eu vou mudando. Quando eu percebo que tem alguma coisa que eu poderia fazer melhor, eu vou regravando. Então, como você ficou nesse gap aí de quase 3 anos, na verdade, né? Você pegou, acho que a primeira, se bobear, a segunda versão, né? A gente está na 5ª versão do programa. Mas vamos lá, e aí? Aí você não quis assistir, aí eu comecei a falar, não, porque você começou a me perguntar um monte de coisa. Aí eu fazia as perguntas para ela. Eita, menina que não assistiu nada. Eu disse, que não, você não viu o vídeo fulano de tal? Eu disse, não, eu comecei, Vanessa, você precisa assistir tudo. Assiste tudo, porque está tudo atualizado e você precisa ver o que tem lá. Eu pegava, né, pelo tipo de pergunta, eu falava, não assistiu, né? Não. Tá querendo me enganar. Ela me dava a resposta, ela me dava. Eu dava a resposta, mas eu falava assim, mas isso tá no vídeo tal, você não assistiu, vai lá que é importante. Né? Então começou daí. Começou daí. Aí a alimentação eu fui reestruturando novamente. Eu gosto de cozinhar, fui cozinhando as minhas coisas. E o caldo de ossos, que chegou para ficar. Eu não sabia como fazia, demorei um tempo para fazer, porque eu não tinha carne lá, né? E aí foi de porco. Caldo de porco, não caldo tem problema nenhum. Delícia, viu? Delícia, né? Com pé de porco. Delícia, pé, costela. Não encontra o pé de boi, vai fazer com o pé de porco. Isso aí. Você põe pé de galinha também de vez em quando? Teve uma vez que eu pus, mas o de porco sou. Você se apaixonou? Eu me apaixonei. Mas espera aí, carne de porco pode para quem tem enxaqueca? Grande aliada. A barriga é 10. Barriga de porco. Quanta coisa a gente faz com a barriga de porco. Quanta refeição gostosa que a gente faz com a barriga de porco. E você é uma cozinheira de mão cheia, né? Eu sempre gostei, Dani, de cozinhar. Sempre. E acho que lá a gente não tem com quem contar. Então, eu cozinho para mim e cozinho para os meninos. E faço com todo o amor do mundo e adoro estar ali, sabe assim? Então, cada hora chegava uma coisa diferente para mim. Eu digo, não, vou fazer isso assim. Isso aqui eu posso, misturado com isso aqui que eu posso, vai juntar isso aqui, sai uma refeição, 10, sabe? Os meninos adorando as coisas que eu estava fazendo, das comidas que eu podia comer. Hoje não entra mais nada assim das coisas que eu não posso. É óbvio que eles comem o que eu não posso comer. Mas eu digo assim, na refeição em si, é só o que eu posso. A exceção de um feijão que eu não como, mas eu faço para eles, mas não entra tempero pronto, não entra nada dessas coisas. Mas eu não como. Eles incorporaram aí o estilo que você está usando para se alimentar. E me conta, parece que tem uma história de um torresmo que foi parar no emprego do seu marido. Como é que é essa história? Ótima essa. Eu fazia o torresmo, né? E a gente comia o torresmo. O torresmo, nossa, é assim, bom demais o torresmo. É bom demais. Torresmo é vida, hein? Quem está ouvindo precisa e vendo precisa comer torresmo e entender que o torresmo não tem nada a ver com a enxaqueca. Não tenho medo do torresmo. E eu fazia o torresmo e quando eu começava a fazer, os meninos comiam e eu fazia sempre com sobra. E o marido levava para o dia seguinte, né? Ele levava de lanchinho. De lanche para ele. Daqui a pouco ele me vinha dizendo, Nessa,
Acabaram o torresmo lá, acabou o torresmo, todo mundo tá pedindo torresmo. Pelo amor de Deus, não inventa. Mas teve um dia que ele chegou lá com 2,5 kg de barriga e disse assim pra mim: Nessa, por favor, você faz, tá todo mundo esperando pra amanhã. Eu digo, beleza. Eu fiz, mas foi um pote desse tamanho assim de torresmo. Os chineses acabaram de comer. Ai, que bom, que legal. Mas e a enxaqueca? Isso que eu quero saber. A enxaqueca no começo resistiu, né? Eu tinha muita coisa para tirar de mim e o tempo ainda estava pequeno, né? Então, eu ainda tomava os remédios preventivos, eu estava em abstinência de açúcar, abstinência de café. Eu ainda tinha dor, mas eu comecei já a ter uma melhora já no primeiro mês. Primeiro e segundo meses, ok. Terceiro mês eu dei uma piorada. E começa a ficar desesperada. Aí ligava, mandava mensagem: Dani, o que é que você acha que eu estou fazendo errado? Eu preciso fazer mais isso, preciso fazer mais aquilo. Aí ela dizia: calma. Porque, óbvio, eu tinha que ter calma. Quanto tempo que eu vinha passando apertada? E aí eu chego em 3 meses, acho que beleza, acabou, né? E eu fui tendo calma. Eu posso ser teimosa para umas coisas, mas tem horas que aquilo ali para mim já é suficiente, sabe? E foi. E você ia me dizendo o que eu tinha que fazer. A gente se adaptou bem ao fuso, né? De 11 horas de diferença. E eu deixava os recados para você. Você no dia seguinte já me respondia o que eu tinha que fazer. E foi andando, foi andando. No 6º mês, no 7º mês, foi que a chave virou de vez. Porque eu não tomei remédio. Eu parei de tomar os preventivos por conta própria, coisa que eu não devia ter feito, mas eu não tinha médico que me auxiliasse lá e eu não queria ficar dependente deles. Em que momento você tirou os preventivos, você lembra? Eu comecei a fazer errado com os preventivos sem te avisar, porque eu diminuí a dose e não te avisei, e fui diminuindo. Eu fiquei no 5º mês, eu já comecei a diminuir a dose. Depois eu passei a tomar de dia sim, dia não, com a dose reduzida. Foi aí que a gente conversou. Eu disse: Dani, você devia ter me falado. Mas ok, já porque é perigoso, né? Para quem está assistindo, fique claro, o médico precisa saber, precisa orientar o desmame. Isso não é uma coisa que é da minha alçada, né? Eu sou uma mentora, então eu ajudo e eu sei que fazer um desmame no momento inadequado pode fazer voltar a dor, né? E ela tomou essa decisão sozinha. Não é que ela eu fiquei brava que ela não me avisou, mas porque eu não ia fazer nada, eu não tenho ação, mas eu ia falar para ela: você tem que pelo menos conversar com o médico para ele te orientar como fazer o desmame. Mas enfim, acabou dando certo. Acabou. Você fez e a dor não teve reflexo na dor. Não teve reflexo na dor. Não teve. Pelo contrário, do 7º mês em diante, é só ladeira acima. 7º mês que a gente conta, né? Ela começou em maio, junho, então a gente conta que maio é o mês 1, junho é o mês 2, enfim. Então você passou o 2º semestre do ano passado inteiro. Foi. Né? Foi entre dezembro e janeiro desse ano que a coisa melhorou de vez mesmo. O que é melhorar de vez? Como é que você ficou em janeiro? Melhorar de vez é você passar 40 dias sem tomar um remédio. Não dava para crer aquilo, Dani. Não dava para crer. E quantos dias de dor? Quantos dias do mês sem dor? Dias de dor, as dores já mais fracas, 9, 7. Não crises, né? Dores mais assim, leves. Dias que eu sei que eu tenho cabeça. Porque os outros dias você não tem cabeça, não dói. Não dói, nem lembra que tem cabeça, é isso que você está querendo dizer. Então, e você chegou a esse recorde aí, quantos dias sem tomar? Foram 48 dias sem tomar um remédio. 48 dias sem tomar um remédio. E agora a gente está em fevereiro, continua tudo igual. Continua. Quantos quilos, pode falar? Quantos quilos você perdeu? 18. 18 quilos? 18 quilos. Comendo torresmo. Muito. Entendi, que coisa, né? Muito. O que é comer a comida certa, na quantidade certa? Muito. A minha alimentação, em termos de qualidade, ela mudou radicalmente. E o meu entendimento da alimentação mudou. Por quê? Porque eu tinha preconceitos de comer de 3 em 3 horas, eu tinha preconceitos que eu não podia fazer exercício em jejum, eu tinha preconceitos que eu não podia comer ovo demais, eu tinha uma série de preconceitos, de coisas que vão vindo com a gente desde quando a gente é
mais jovem e que fica enraizados. E a gente acha que mudar aquilo ali é... Não, hoje eu faço academia em jejum, consigo fazer um jejum tranquilo, sem me prejudicar, porque eu sei o que é que eu tenho que fazer depois, né? E então, não lancho, praticamente eu não lancho nada. Come certo nas 3 refeições do dia, né? Me abasteço, a gente fica saciada, não tem vontade de comer. E aí a pergunta, né? O que foi de diferente dessa vez? Por que dessa vez agora está dando certo? Por que está perdurando essa tua mudança? Porque eu entendi que é para sempre, é um começo isso aqui. E agora eu tenho, é para seguir. Da outra vez eu achei que era o final. Então eu tinha feito, beleza, controlei a dor, acabou. Não, ela tá lá, aqui. Se eu abrir mão de tudo que eu estou fazendo, ela vai mostrar que ela está aqui. Então, por enquanto, ela está aqui, quieta. Entendeu? Eu sei que eu controlei a dor, mas eu não estou sem ela. Sim. Esse pensamento eu não sabia que eu tinha que ter. Entendeu? E atividade física, você está fazendo com qual frequência? Todos os dias. Todos os dias, independente de onde você está? Todos os dias. Faz parte, eu acordo... O hábito que eu adquiri no tratamento, mudar de roupa de malhação depois que eu acordo. Eu acordo, troco de roupa. Já coloco meu tênis, para não dar nem chance de pensar nada, de fazer, sabe assim? E outra, não dá para fazer 1 hora, dá para fazer 20, beleza. Eu faço 20 minutos, faço 30 minutos. Não tá dando para andar, tá chovendo. Puxa, mas a academia na China estava fechada por causa do problema que tá havendo. Onde é que eu vou fazer? Pulo corda. Sabe? Então, em casa. Em casa. Sim. Sabe? Então, não tem. Você foi viajar agora, recentemente, foi para a Austrália. E aí? Vou viajar. Foi uma desculpa para você sair da dieta? Não, eu me organizei, me preparei, eu sabia que eu ia ter 9 horas de voo, eu sabia que eu não ia poder comer nada no voo. Então, eu no dia anterior preparei tudinho para mim, torresmo, queijo, ovos cozidos e carne. E fiz os meus potinhos, depois os meninos não comem tudo, eles abrem, pegam tudo. Aí tem que fazer em dobro agora. E foi assim, e na viagem eu vou para o supermercado, procuro o que tem, compro carne, achei carne boa, fiz... Você comprou carne de canguru? Lá, carne de canguru gostosa, Dani, gostosa, muito gostosa. E carne, e aí a gente ia para os lugares, teve um dia de parque de diversão, não tem nada para mim. Se naquele dia eu não tinha conseguido levar nada, então eu parei num lugar que servia hambúrguer, peguei, tirei todo a coisa do hambúrguer, comi um hambúrguer puro, né? Tirou o pão, tirei os molhos, tirei tudo. Se virou com o que tem. Com o que tem, porque dá. Dá, né? Não é difícil. Basta você saber que não pode o resto das coisas. E aqui, você chegou no Brasil agora, por isso que a gente está aqui, né? Não sou eu que estou na China. Como é que foi? A mesma coisa, você saiu da Austrália, veio para cá. 26 horas de viagem. 26 horas de viagem. O que você aprontou? 26 horas de viagem. Para aguentar 26 horas de viagem sem comer comida de avião? Eu fiz 2 potes de torresmo, grandes assim. Uma mala de mão eu trouxe de comida. 2 potes de torresmo, 1 pote de picanha fatiada que eu fatiei. Queijo e ovos. E foi assim, a gente chega, serve o jantar, os meninos podem comer, eu não posso, abro logo minha malinha de mão, pego meu potinho de torresmo, começo ali, sacia, acaba o problema. E água. E aí você desembarcou com esse resto de comida, o que aconteceu? Acabou, não teve problema. Inclusive os meninos quiseram partilhar comigo um pouco do que tinha. Então você se virou. Dani, não me aperta. Não precisa se apertar. Não tem necessidade de se apertar. Você chega na casa de alguém que cozinhou com glutamato monossódico, então, o que você faz? Primeiro eu procuro saber, né? Porque as pessoas oferecem, tem carne, você só come carne, tem carne moída, né? Você pode abóbora? Tem sopa de abóbora. Beleza. Aí eu perguntei assim, você usa tempero pronto? Não, o tempero é o tempero normal. Sim, mas o tempero pronto. Aquele de quadradinho, assim, o de quadradinho. Uso tudo. Então, tudo eu coloquei. Aí eu disse assim, poxa, não vou poder comer. Não vou poder comer. E não comi. Mas você vai comer o quê? Ovos. Então eu não
primeiro dia eu não tinha opção, eu fiz 4 ovos, eu jantei 4 ovos. No dia seguinte, tem um supermercado aqui perto? Tem, você precisa de alguma coisa? Não, vou dar uma chegadinha lá, ver o que tem. E fui, cheguei lá, encontrei um pote de patinho moído, digo, pô, é isso aqui, ó. Peguei uma cebola, cheguei em casa, fiz com cebola, todo mundo comeu. Mas e a pessoa não fica chateada com você? Como é que você... Sabe das minhas limitações, né, Dani? Eu disse, ó, não se importa, porque eu realmente preciso cozinhar pra mim. Não dá pra eu abrir mão. E aí, tudo que é combinado... Não, Nessa, fica tranquila, eu já sei, fica tranquila. É uma barreira que a gente tem que enfrentar. Eu enfrento. Durante o tratamento, fiquei com medo de dizer não. E cheguei na casa de uma indiana que me ofereceu um feijão completamente condimentado. E eu disse, não, eu não posso, mas nem um pouquinho, que o indiano adora, né, obsequiar com a comida. Só um pouquinho, muito gostoso, e eu peguei. Eu lembro o dia que eu falei com você, eu tive 3 dias de uma dor infeliz. E aí eu até postei lá no nosso grupo do Facebook, eu disse, poxa, a gente precisa aprender a dizer não. Se eu tivesse dito não ali, eu tenho certeza que eu não tinha ficado assim. Sim, e a gente vai aprendendo, né? Caindo e levantando, né? Caindo e levantando, porque uma coisa que precisa ficar claro para as pessoas não existe uma coisa linear, né? Você não é assim, no primeiro mês vai cair para 25, no segundo mês para 20, no terceiro, né? Não é linear. Então, vai acontecer uma curva, né? Um mês é um pouco pior, um outro mês é melhor, um outro mês é um pouco pior, o outro é melhor. Isso é o normal. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo, né? Então, tem um mês que vai ser mais chato, porque nesse mês você passou mais estresse, nesse mês você não fez tanta atividade física, nesse mês, às vezes, você pegou, uma gripe, uma infecção intestinal. Isso tem reflexo na enxaqueca. E quanto mais você vai continuando na constância, depois isso vai ficando mais leve. Vai. E você vai passando por esses problemas de uma maneira melhor. Então, aposto que tem várias coisas que você fez hoje, que você fala, nunca poderia ter feito isso no passado, que ia me dar... Claro. Né? Claro, esse problema do fuso, o fuso é típico. Eu saio lá, eu chego aqui 32 horas depois, mas... Lá era de dia, eu chego aqui de noite, eu preciso dormir, para a minha cabeça está funcionando de dia, né? Então, isso com certeza me daria dor. E eu passei bem. E qual que é a tua, assim, pra gente encerrar, assim, qual que é a tua visão de todo esse processo, assim? O que você traz de lição de tudo isso para, sei lá, para sua vida, enfim? Apaixone-se pelo processo, Não esqueço do dia que você me disse isso. Eu disse, como é que eu vou ser feliz, Dani? Não fazendo as coisas que eu fazia? Como é que eu vou ser feliz, Dani? Aí você me disse assim, apaixone-se pelo processo. Na hora que você se apaixonar pelo processo, você vai entender e chegar lá. E é verdade, hoje eu sou feliz. Ontem fui para um churrasco, passei uma tarde ótima. Você está vivendo igual uma monja, assim? Já tipo, não faz as coisas? Eu não deixo de ir a lugar nenhum. Eu vou com todos, para todos os lugares. Chegando lá, tem para mim, beleza. Não tem? Ótimo. E o que é legal? A união, meu marido e meus filhos. Nossa, velho, olha, não tem nem palavras, porque a gente viajou, é tudo de acordo. Se dá para mim também. Então, eles pensam em mim, eu penso neles e eles pensam em mim. Isso é muito legal. E aí, o que eu quero falar é o seguinte, tem uma coisa aí que veio para dar um brilho no teu olho nesses últimos meses, que é o seu blog. Me conta um pouco dessa história. A gente tem que acabar com você falando isso, que é mais uma mudança aí na tua vida, que eu acho que trouxe algo que estava faltando. Porque eu estava cozinhando para todos e eu comecei para chegar mais perto, é muito longe lá. E eu fico muito só, não é verdade? Eu fico só. E a paixão que eu tenho pela cozinha foi me fazendo criar minhas receitas. E eu comecei a colocava meu celular ali, fazia um vídeo, e depois eu compartilhava no Instagram, compartilhava no Facebook. Era uma enxurrada de pessoas perguntando, por que receita, Nessa? Como é que você faz isso? Poxa, posta mais, e não sei o quê. E aquilo foi me aproximando das pessoas e daquilo que eu mais gostava de fazer, que era estar na cozinha, né? E aí eu falei assim,
quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou criar um blog. Aí numa sexta-feira eu fiz. E aí surgiu na Cozinha da Van. Então, quem quiser encontrar essa coisa linda aqui nas redes sociais, é a Cozinha da Van, né? No Instagram. Cozinha da Van. E o blog na cozinhadavan.com. Tem receitas de enxaqueca, que eu são boas. Cozinha para todo mundo. Quando eu não posso, eu faço questão de dizer, isso eu não como. Isso eu não Tô fazendo porque meu marido vai comer e tal. Não é só receita de enxaqueca. Porque veja, a gente pode fazer um feijão super gostoso, é uma comida saudável, Sim, não deixa de ser uma comida saudável, mas para mim não é saudável, na verdade. Para mim eu não posso, mas não deixa de ser uma comida saudável. Então, e não é para sempre isso, né? Talvez daqui a um tempo você consiga comer, enfim, não vai ter tanta dor. É um processo. É um processo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi muito legal o papo. Então é isso, pessoal. Encontrem aí a Van na Cozinha da Van, que é muito legal. Acho que eu fico super feliz de saber que a gente acaba até inspirando, né? É inspirador. Ela falou, você vê alguma coisa de ruim? Se eu fizer, eu falei, não, tem que divulgar. A receita para quem não tem enxaqueca, a gente tem mais aqui. Não, e é impressionante como as pessoas, às vezes, têm necessidade daquilo. Ela diz, puxa, eu nunca tinha pensado nessa receita, Vanessa. Eu fazia o ovo desse jeito e não colocava isso. Eu digo, pois coloque que fica bom. Você pode tentar fazer outra coisa assim. Dá mais uma sugestão de um tempero que você possa botar. Isso não é ruim para enxaqueca? E lá no grupo do programa você também virou uma referência ali, né? Tá todo mundo assiste o que você faz. Então, eu peguei essa receita lá com a Vanessa. Você tá bombando lá no grupo do Facebook do programa. Você não entra muito, mas você de vez em quando posta lá, mas você virou, às vezes no grupo do livro, o pessoal, olha, essa aqui eu peguei é mesmo? Eu não sabia, não. Pois é. Então isso é muito bacana. Pessoal, obrigada. Vamos, se vocês quiserem deixar aqui algum comentário, fazer alguma pergunta para a Vanessa, depois eu falo para ela responder vocês aqui ou pelo YouTube. Escrevam o que vocês acharam dessa entrevista. Deve ter algum botão aqui em algum lugar que vai direcionar você para o nosso grupo do Telegram, que é o Vencendo Enxaqueca lá no Telegram. E é isso aí. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Show Enxaqueca! Qual que é abacate? Você não... Feijão? Como nem grão. Não? Você vive de vento. Aí você fala o quê? Não, eu digo, gente, eu como tanto, você precisa ver como eu como. Aí ela me perguntou, minha cunhada, você quer que eu compre o que para você? Descompre ovos. E o resto pode deixar para me vir. Ela comprou meia dúzia de ovos. Eu digo, você não está entendendo. Quando chegar de noite, eu como 4 a 5 ovos. Né? Aí eu fui no mercado e trouxe, comprei os ovos e trouxe. Não, é tipo assim, em casa, né? Vai assim, 3 caixas a cada, sei lá, 4 dias, né? A gente come muito ovo. E faz várias receitas com ovo. E quando não tem ovo, né? Exatamente. Hoje mesmo o negócio estava apertado aqui, eu fiz uns ovos com tomate. Os meninos se acabaram de comer um pedacinho. Ai, que barato. Muito bom te ver. Deixa eu te perguntar. Da segunda vez, porque eu sempre confiei. Sim. Quando eu fiz o programa da primeira vez, eu confiei. O que eu achei, eu é que formulei mal, até porque eu tive acompanhamento dela apenas por 3 meses. E dessa vez eu não quis que fosse o acompanhamento só por 3 meses. Tanto que a gente está aí 3, 6, 9, não é isso? 9 meses. Eu não tinha embutido dentro de mim a necessidade de continuar. Mas a confiança, ela sempre teve. Sempre teve. Sempre. Eu vi que eu melhorei.